Alienação, objetividade e subjetividade. Se estamos preocupados em realizar algumas reflexões sobre a relação indivíduo e sociedade no modo de produção capitalista, necessariamente temos que resgatar as discussões realizadas por Karl Marx sobre um elemento básico da própria fundamentação dessa sociedade. Trabalhador livre, assalariado, que tem a sua força de trabalho transformada em mercadoria, condição essencial para a existência e reprodução do capital, constituindo a base das relações de classe e da propriedade privada ao capitalismo. A proposta de Marx é justamente constatar esse fato histórico e, com isso, através de uma análise crítica, desvendar a essência da sociedade capitalista, buscando a sua superação. Para tanto, demonstra ser fundamental procurar entender a fórmula de trabalho dominante nesta sociedade, resultando na alienação total do homem, que, sob as leis da produção capitalista, se apresenta enquanto trabalhador livre, isto é, como uma mercadoria. Estas análises apontam que este modo de trabalho, o trabalho alienado, desenvolve um processo de alienação do trabalhador em relação ao produto de seu trabalho e à própria atividade do mesmo, resultando com isto na alienação da essência do homem, na medida em que atinge o seu ser genérico, isto é, deformando todas as faculdades humanas, alienando-o da natureza de si mesmo. Desta forma, as discussões de Marx sobre o trabalho alienado ultrapassam as questões puramente objetivas ligadas ao caráter da produção material, apesar de tê-las como ponto de partida, colocando-nos frente a uma dimensão que diz respeito à própria constituição do ser desse trabalhador. É o ser do homem que está em questão. Apesar deste último aspecto merecer, ao longo deste trabalho, uma atenção especial de nossas discussões, só poderemos entendê-lo se nos detivermos mais demoradamente na análise sobre a alienação do trabalhador em relação ao produto de seu trabalho e à própria atividade do trabalho. Como bem ressalta Marx, o objetivo que o trabalho produz, o seu produto, se lhe defronta como um ser alheio, com um poder independente do produtor. A realização efetiva do trabalho é a sua objetivação. No Estado econômico político, esta realização efetiva do trabalho aparece como desefetivação do trabalhador, a objetivação como perda e servidão do objeto, a apropriação como alienação, como exteriorização. Uma vez submetido às leis da produção capitalista, o trabalhador deve produzir mercadorias em larga escala para permitir uma grande acumulação de capital, que é, por sua vez, empregada na produção de mais mercadorias. Neste processo, o trabalhador, além de vender sua força de trabalho ao capitalista através de um contrato salarial, permite que o capital tenha o poder de dispor dos produtos de seu trabalho. Com isto, estabelece uma não identificação do trabalhador com o objeto de seu trabalho, significando uma perda da possibilidade de apropriação do resultado de sua atividade. A relação é de estranhamento, o que resulta em uma autorização do objeto em relação ao sujeito, isto é, o objeto se afirma com um poder independente ao próprio sujeito que o produziu. Sobre este fato histórico de o trabalhador se relacionar com o produto de seu trabalho enquanto objeto alheio, Marx esclarece que, quanto mais o trabalhador se gasta trabalhando, tão mais poderoso se torna o mundo objetivo alheio que ele cria frente a si, tão mais pobre se torna ele mesmo, o seu mundo interior, tanto menos coisas lhe pertencem como suas próprias. Na essência desta discussão está contida a própria questão da relação homem-natureza. A natureza se constitui no material sobre o qual o trabalho se realiza e produz, oferece tanto os meios de subsistência do trabalhador quanto os meios de vida do trabalho. Porém, nas condições de produção capitalista, o objeto e a atividade do trabalho não pertencem ao sujeito. Este é condicionado por aspectos exteriores. A natureza toma um significado de coisa, através da autonomização do objeto, e, enquanto sujeitos físicos, dependemos dela. O trabalhador se torna, portanto, um servo do seu objeto. Primeiro, ao receber um objeto de trabalho, isto é, receber trabalho. E segundo, ao receber meios de subsistência. Portanto, para que possa existir primeiro como trabalhador e segundo como sujeito físico, e apenas como sujeito físico ele é trabalhador.
Esta relação se apresenta para o trabalhador enquanto alienação, isto é, atingindo sua própria essência enquanto sujeito, na medida em que a sua vida, posta no objeto, não lhe pertence mais, lhe é exterior. Porém, esta relação de alienação só pode se concretizar através do processo de produção. Portanto, é dentro da própria atividade produtiva que podemos perceber a efetivação desta exterioridade, pois é no ato da produção que o trabalhador se aliena de si próprio. Na Idade Média, o artesão detinha todo o conhecimento da fabricação do produto. Com o surgimento da industrialização, o operário era apto a exercer e trabalhar em uma só função, ou seja, em uma parte da fabricação do produto. Sendo assim, o trabalhador, não participando de todo o processo da produção, não seria necessário entender o que estaria ajudando a produzir. Tinha apenas que cumprir sua parte na linha de montagem. Peguemos o exemplo do fabricante de cordas para violões. Antes do surgimento do capitalismo e suas grandes fábricas, quem fabricava as cordas, consequentemente, fabricava também o violão, afinava-o e tocava o instrumento muito bem. Com essa industrialização, na fabricação do instrumento, o operário fabricava as cordas, enquanto o outro fabricava o corpo do violão. E o outro já fabricava o braço do instrumento. Outro trabalhador é pago só para afiná-lo e assim por diante. Assim, não teria como obrigação todos os operários saberem tocar violão. Outro exemplo mais recente acontece com o operário metalúrgico, que coloca portas nos carros produzidos nas grandes montadoras. O mesmo passa todo o período produtivo de sua vida montando automóveis para chegar à conclusão final de que nunca possuirá o bem que ajuda a fabricar. A esse exemplo, pode-se encaixar o que Karl Marx chama de objeto se sobrepondo ao sujeito. Em outras palavras, é a alienação da negação, pois Marx defendia a ideia de que o indivíduo deveria se impor diante do objeto, e não o contrário. A partir do momento que o sujeito nega a negação, Marx dá o nome desse acontecimento de desalienação. Marx também trabalha a alienação humana através do fetichismo, onde o indivíduo começa a valorizar mais os bens materiais, como automóveis, mansões, etc., e deixa-se de admirar atos bondosos ou a inteligência do sujeito e passa a dar mais valor ao capital que o sujeito tem, sendo o dinheiro o maior desses fetichismos, pois com o dinheiro se é capaz de comprar todos os bens materiais. A religião também tem grande poder de alienar, pois explica fatos que são cientificamente inexplicáveis. Certa vez, Marx citou em seu livro Manuscritos Econômicos Filosóficos, página 45 e 46, a religião é o suspiro do oprimido, é o ópio do povo. Segundo o filósofo, esse modo de alienação que as classes dominantes exercem sobre as classes dominadas só terá seu fim decretado com a chegada do comunismo entre as classes econômicas. O conceito de ideologia em Marx. Para entender o pensamento de Karl Marx, propomos que antes tracemos o significado de uma palavra a ele fortemente associada, ideologia. Ideologia é uma palavra de múltiplos significados, contudo, nos limitaremos a tratá-la enquanto um conjunto de ideias que procura ocultar sua própria origem nos interesses sociais de um grupo particular da sociedade. Esse é o conceito utilizado por Karl Marx e Friedrich Engels. É nesse sentido que iremos aprofundar nossa análise. O conceito de ideologia aparece em Marx como equivalente de ilusão, falsa consciência, concepção idealista na qual a realidade é invertida e as ideias aparecem como motor da vida real. No marxismo posterior a Marx, sobretudo na obra de Lenin, ganha um outro sentido, bastante diferente. Ideologia é qualquer concepção da realidade social ou política vinculada aos interesses de certas classes sociais particulares.
Através da ideologia, são construídos imaginários e lógicas de identificação social, cuja função seria abafar o conflito entre as classes sociais, dissimular a dominação e ocultar a presença do particular, dando-lhe a aparência de universal. É possível também perceber que o discurso ideológico, na medida em que se caracteriza por uma construção imaginária, no sentido de imagens da unidade do social, graças à qual fornece aos sujeitos sociais e políticos um espaço de ação, deve necessariamente fornecer, além do corpus de representações coerentes para explicar a realidade social, um corpus de normas coerentes para orientar a prática, a política. Ideologia e hegemonia. Somente se levarmos em conta o advento e a natureza do Estado moderno, poder soberano aplicado sobre toda uma nação, poderemos compreender a função implícita ou explícita da ideologia, sua tentativa para fazer com que o ponto de vista particular da classe que exerce a dominação apareça para todos os sujeitos sociais e políticos como universal, e não como interesse particular de uma classe determinada. Por influência de Karl Marx, a palavra ideologia tornou-se largamente utilizada nas ciências humanas para ocultar ou dissimular o domínio de um grupo sobre outro. Nesse sentido, a ideologia tem funções como a de preservar a dominação de classes, apresentando uma explicação apaziguadora para as diferenças sociais. Seu objetivo é evitar o conflito aberto entre dominadores e dominados. A ideologia, portanto, seria uma forma de consciência, mas uma consciência parcial, ilusória e enganadora que se baseia na criação de conceitos e preconceitos como instrumentos de hegemonia. A naturalização enquanto recurso ideológico. Vimos que a principal função da ideologia é ocultar a existência do conflito de classes. Este conflito, cujas bases são as diferenças histórico-econômicas entre a classe dominante e a classe subalterna. O discurso ideológico não nega a desigualdade entre os segmentos sociais. Seria uma ingenuidade fazê-lo, uma vez que a desigualdade social é visível, mas nega que essa diferença tenha como plano de fundo a razão histórico-econômica. Para explicar as diferenças sociais, a ideologia utiliza-se de vários recursos. O mais comum é o recurso à naturalização. A naturalização é a tentativa de justificar as desigualdades sociais, remetendo-se a supostas causas naturais. Sob a ótica do naturalismo, a situação de inferioridade econômica e a discriminação por gênero, machismo e feminismo são, portanto, tentativas ideológicas de explicação da desigualdade social através do recurso à naturalização. O grupo social hegemônico que se encontra no poder beneficia-se do recurso à naturalização, porque, através dele, se permite estabelecer uma hierarquização de grupos. Depois, coloca-se como topo dessa hierarquia. O método essencial da ideologia é a utilização do discurso lacunar. Nesse, uma série de proposições, nunca falsas, sugere uma série de outras, que o são. Desse modo, a essência do discurso lacunar é o não dito, porém sugerido. Todos são iguais perante a lei. Verdade, numa sociedade burguesa. Sugere que todos são iguais no sentido de terem oportunidades iguais, o que é falso, devido à propriedade privada dos meios de produção. A ideologia é produzida na produção intelectual e acadêmica, é consolidada nas instituições e divulgada na imprensa especializada e diária.